Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 670. Nós estamos falando de sacrifícios. Vamos lá? 670. Em alguns casos, sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus só leva em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios, que não se conciliavam com as ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os espíritos estavam, então, envolvidos pelo véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, poderiam vislumbrar sua origem e finalidade. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então, o sacrifício humano que ocorreu em uma época da humanidade, ele mais era para se libertar de inimigos do que para agradar a Deus. E sempre com o intuito de uma troca. Então, por medo à divindade, se ofereciam, no caso, sacrifícios de animais, de pessoas, com o objetivo de levar vantagem, de receber proteção. Então, essas relações com Deus, elas vão se aprimorando à medida em que nós vamos recebendo os mensageiros, né? Os profetas, o próprio Cristo, nós vamos entendendo a natureza íntima de Deus. E aí, por ignorância, fazíamos isso. Estávamos errados? Sim, estávamos errados. Mas por ignorância, mais do que por maldade. Compreendendo a natureza íntima de Deus, esses hábitos foram se extinguindo. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o maior número possível dos que não compartilham de suas crenças, tendo em vista agradar a Deus, não teria a mesma origem daquele que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos, e fazendo a guerra aos semelhantes, contrapõem-se à vontade de Deus, que manda o homem amar o seu inimigo como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então fazer uma guerra de exterminação entre si, só porque a religião de um é diferente da do outro, ou ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que o Pai enviou, sobretudo os que não ouviram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles acreditem nessa palavra de paz quando os procurais de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como pretendeis que estranhos acreditem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Guerras Santas. Durante muito tempo na história da humanidade, a desculpa da religião foi utilizada para encobrir os interesses econômicos e de poder. Então, essas disputas entre cristãos e muçulmanos que foram sangrentas na época das cruzadas e depois da invasão muçulmana à Europa, tudo isso em nome de Deus, seja chamado de Deus ou de Alá. No fundo, as duas religiões têm a mesma origem. Quando nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco
o livro Caminhos da Luz, num dos capítulos tem uma descrição de que Jesus preparou Maomé para vir à Terra reforçar seus ensinamentos entre os orientais, entre os árabes, os dissidentes da Judéia. Então, quando a religião muçulmana foi criada e Maomé o seu profeta, o objetivo era trazer os ensinamentos do Evangelho e reforçar as relações sociais visando o amor ao próximo. Mas o poder leva as pessoas a tomarem decisões diferentes. Então, fica muito claro que Maomé tinha como objetivo convencer as pessoas ainda mais sobre a importância do Evangelho de Jesus, ensinando a mesma coisa, mas assumindo para si a responsabilidade ou o mérito desses ensinamentos, ele acabou criando uma nova religião. E, como em tudo, existem fanáticos que levam aos extremos esse desejo de supremacia, porque as guerras santas, além do interesse econômico, estão voltadas para o orgulho de que a minha religião é melhor do que a do outro, e ele tem que se submeter a mim. Então, quando eu me acho melhor do que o outro, eu estou fugindo de um dos ensinamentos do Cristo, que nos pede para que sejamos humildes. Então, essas guerras são sem sentido na realidade. Se nós tivéssemos aprendido, lá com os 10 mandamentos, a nos comportarmos uns com os outros de uma forma uma forma melhor, como está descrito nas instruções trazidas por Moisés, todas as guerras teriam sido evitadas. Porque não matarás já é uma das leis. Então, se eu não posso matar, não devo matar, matar é errado. Eu acredito nisso e não faço, pronto, acabou a guerra. Além do que o respeito ao outro, não cobiçando, enfim, a vida em família. Todas as instruções que Deus nos manda, desde a primeira revelação, que é com Moisés, são para que nós vivamos em harmonia. Nenhuma vez, em nenhum momento, Deus instigou o homem a se impor. Esses são meus escolhidos, por isso eles devem matar os outros. De forma alguma. Jesus, quando esteve entre nós, tratou todos iguais, oferecendo amor, oferecendo a mesma brandura, a mesma atenção, a cura para as chagas, e ele não se importava das origens, se era samaritano, se era romano, se era fariseu, não importava. Desde que a pessoa acreditasse nele, receberia. Então, as guerras santas não têm nada de santas. Elas são imposição do orgulho e de dominação. É o poder pelo poder. E as instituições religiosas que promoveram essas guerras, elas tinham como objetivo aumentar a riqueza e não a transformação do outro. Conforme os espíritos respondem no final da questão. Qual a melhor forma de nós, que somos espíritas, uma religião nova, mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso lado que o espiritismo é melhor? É pelo nosso comportamento. É pelo nosso exemplo nas atitudes que temos diante das situações da vida. É dessa forma que nós vamos mostrar que o espiritismo nos liberta, porque nos dá esperança da continuidade da vida, nos explica a justiça de Deus pela lei da reencarnação, ele nos mostra o futuro e coloca em nossas mãos o poder para mudá-lo, porque é isso que a doutrina faz. Ela tira das mãos de Deus a responsabilidade pelo nosso futuro e coloca nas nossas mãos. Se nós cumprirmos a lei, seremos felizes. Quanto mais humildes, quanto mais brandos, quanto mais pacíficos, quanto mais amorosos nós formos em relação ao nosso semelhante, mais tranquila será a nossa consciência e, portanto, seremos mais felizes. O Espiritismo deixa isso muito evidente. E como nós espíritas vamos convencer todos os outros? Pelo exemplo. É o nosso comportamento, é a prática do Evangelho
nas nossas atitudes que vão demonstrar os privilégios, perdão, não é privilégio, as sensações positivas de sermos espíritas. É nesse sentido que caminha, não pela força. Como é que você vai com uma arma dizer para a pessoa, agora você vai acreditar em Jesus, ou morre? Ele pode até dizer que acredita, mas não. Não é dessa forma pela imposição, mas pelo exemplo, que nós vamos ajudar as pessoas a encontrar o caminho da paz, com a prática do Evangelho e uma consciência limpa, porque só isso que nos trará felicidade. Não é a dominação, não é o número de espíritas que vão dominar o mundo, nada disso. Mas as mentes livres e a consciência tranquila de termos feito tudo ao nosso alcance. É esse o caminho que nos levará à felicidade. 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha mais mérito a seus olhos do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, dizendo que Deus julga segundo a intenção que o fato tinha como importância para ele. Evidentemente, era mais agradável a Deus que lhe oferecessem frutos da terra do que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e sempre repetiremos, a prece feita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Qualquer que seja a oferenda, nós estamos dando a Deus algo material, seja um animal, uma pessoa, ou frutos da terra, né? Resultados da nossa colheita. Nós vamos estar oferecendo a Deus algo que já é dele. Ele é o Criador de tudo. Nos empresta para que nós possamos usar durante um certo período e evoluirmos através dele. Mas dar à pessoa algo que já é dela não tem nenhum efeito. O que tem efeito nas nossas relações com o Pai são a sinceridade do nosso coração, a honestidade das nossas atitudes. Então, oferecemos algo a Deus com o objetivo de sermos gratos por tudo aquilo que Ele nos oferece, das oportunidades que Ele nos deu. Então, essa intenção é positiva. Diferente de oferecermos algo a Deus para que Ele nos retorne com algo ainda maior. Então, a troca. Percebe que o sentimento é que vai distinguir uma ação da outra, e é claro que aquele que tem como objetivo reconhecer a onipotência do Pai, ser grato pelas condições de vida que nós obtivemos, estes vão ter muito mais mérito diante de Deus do que aqueles que oferecem algo para obter vantagens em relação ao futuro. 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? Neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não seria mais meritório do que o sacrifício abusivo, que não servia para nada ou só apresentava aos que não precisavam de coisa alguma? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não quero dizer com isso que Deus desaprove as cerimônias que praticais para orardes a Ele, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão acanhada. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, eu acho que essa resposta ela sintetiza tudo aquilo que nós estamos estudando até aqui. E vamos encerrar, né? O capítulo 2 se encerra e nós vamos para o capítulo 3, item 2, Lei do Trabalho, que nós vamos deixar para a semana que vem, né? Questão 674. Mas em relação ao sacrifício, se os animais abatidos
forem distribuídos aos pobres para alimentá-los, esse segundo ato é algo que é agradável a Deus, porque estamos nos preocupando com o bem-estar daqueles que são necessitados. Mas o ato de oferecer um animal em holocausto para agradar a Deus, como eu disse, se for uma gratidão por tudo aquilo que recebemos, ainda tem um certo mérito. Se for algo para que tenhamos uma proteção especial, para que nos sintamos privilegiados, se for uma troca, aí o sentimento é errado. Reaproveitar a oferenda e oferecer alimento àqueles que têm fome, isso é louvável, uma vez que o animal já está morto, né? Então, vamos oferecer aquilo para que seja aproveitado e que alimente alguém. Vamos fazer a caridade. A caridade sempre é um bom caminho, desde que o sentimento seja de melhorar a vida daqueles que necessitam, sem troca, né? Sem esperar nada em troca, que é o mais importante. Então, vamos encerrando. Na próxima semana, começaremos o capítulo 3, item 2, Lei do Trabalho, na questão 674, necessidade do trabalho. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela compreensão do que podemos oferecer ao Pai, além da nossa devoção, os sentimentos de fraternidade, a intenção de servir ao próximo, nos aproximando da lei de amor. São esses os sacrifícios que são agradáveis a Deus e que nos tornam pessoas melhores. Que tenhamos essa consciência. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.